Olá, minha gente. Pelo jeito aí, a preocupação de todo mundo está sendo o que aconteceria em caso de um regime militar. Olha, eu vivi o período de 64 a 85. Eu posso garantir para vocês que não foi nenhum monstro, nenhum bicho de sete cabeças. Ninguém apanhava nas ruas. Quem apanhava nas ruas eram aqueles envolvidos com o comunismo. E ainda assim, quando eram realmente pegos, porque na grande maioria não foram pegos. Prova disso está aí a Dilma, o Zé Dirceu, o Gabeira, o Franklin Martins. Está aí essa corja toda para contar a história. O Zé Genuíno. Está todo mundo vivo, todo mundo bem. Ninguém foi morto, ninguém perdeu uma perna, ninguém perdeu um braço. Ninguém perdeu um dedo. Quem perdeu um dedo foi o canalha do Lula para não ter que trabalhar. É diferente. Tá? Caetano Veloso era comunista, Gilberto Gil era comunista. Além de comunista, eram traficantes de drogas. Chico Buarque foi ladrão de carro. Tá aí, tá bem vivo. Naquele período, de 64 a 85, ele roubava carro aí no Rio de Janeiro. Então não tem o que temer caso haja uma intervenção. Caso haja uma intervenção, o que tem que acontecer é a disciplina. Você tem que sair na rua e entender que quem manda são os militares. Então você não vai desafiar militar, você não vai dizer para eles o que eles devem fazer. Eles não são esse povo aí que você entra, grita e tá tudo bem. Não é assim. Tá? Só que esse povo que entra, que você entra, grita e tá tudo bem, são os mesmos povos que nomeiam aquela canalhada para o STF para que eles te matem com uma caneta. Tá? Os militares, no seu período, foram eles que deixaram a saúde, a educação, o trabalho, o desenvolvimento, enfim, a ordem e o progresso em franco andamento aqui no Brasil. Eles não esqueceram da tua aposentadoria, do teu seguro-saúde, do teu seguro-emprego. Eles não esqueceram nada disso. Eles deixaram tudo pronto para você usufruir. Todas as leis que nós temos até hoje foram deixadas aqui pelo governo militar. Então eu não estou entendendo que medo é esse de todo mundo com relação a um governo militar. O governo militar nada mais é do que um governo um pouco mais disciplinado, um governo um pouco mais rígido, somente isso. Mas rígido em que sentido? No sentido de manutenção da tua casa, da tua saúde, da tua educação, da casa dos teus filhos, da saúde dos teus filhos, da educação dos teus filhos e netos. Isso é ruim para você? Ora, se isso é ruim para você, então me desculpe, realmente você tem que morar em Cuba. Só que você vai observar que lá em Cuba o regime é muito mais duro do que foi o regime dos militares no período de 64 a 85. O regime lá na Coreia é muito mais duro do que foi o regime militar aqui no Brasil do período de 64 a 85. No período de 64 a 85, eu nunca tive problemas de sorrir nas ruas. Aliás, nós vemos fotos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que eram inclusive procurados pelo DOI-CODE, e eles rindo tranquilamente na praia de Copacabana. E não somente eles, os artistas todos em geral, porque todos eram comunistas. Riam tranquilamente, andavam pelas ruas tranquilamente, com toda a segurança do mundo, porque não havia violência, porque não havia falta de saúde, porque não havia falta do que comer, porque não havia falta de trabalho. Tá? Agora, lá na Coreia do Norte, por exemplo, se você sorrir, você pode ser morto. Em Cuba, por exemplo, se você falar mal do governo, você pode ser morto. Eu vivi o período de 64 a 85 e muitas vezes a gente falava mal do governo, sim. É claro que aí você está trabalhando com um governo um pouquinho mais autoritário. Então você tem que tomar determinados cuidados, lógico.
Mas você pode falar? Pode. Você só não pode se meter a besta, sabe? Agora, de qualquer forma, com a Dilma, com o Lula, você pode se meter a besta. Só que você está sendo morto de qualquer jeito. Olha o quanto aumentou a criminalidade. O período que eu vivi, de 64 a 85, o ladrão de galinha era manchete de jornal. E sabe por que ele era manchete de jornal? Porque não tinha assalto, não tinha grandes quadrilhas atuando no Brasil. O quadrilheiro estava preso, o bandido pesado, o bandido que realmente importava, estava preso, ele não estava solto. E se ele tivesse preso, ele não estava mandando na população de dentro do presídio, como acontece hoje. Que medo é esse, gente? Esse medo é um medo que te foi incutado na cabeça pela teoria gramscista de que os militares são ruins, os militares são truculentos. Meus filhos, os militares são gente como eu, como você. A única diferença entre nós e eles é que eles lá na caserna, eles têm disciplina, eles têm hierarquia. Coisa que nós não temos em lugar nenhum, nem dentro das nossas casas. Me desculpe, você não sabe o que é disciplina, o que é hierarquia. Eles sabem. E por eles saberem, eles sabem que eles não podem simplesmente sair fazendo o que eles querem. Eles têm que dar satisfações para um comandante, para um general, para um coronel, para um tenente, para um sargento, não importa qual o grau de hierarquia. Existe hierarquia. Agora, adianta para você não ter hierarquia nenhuma e não poder sair à rua porque você será assaltado e se vier um policial te acudir, ele será morto pelo bandido porque ele não pode sequer sacar a arma? Ora, no período de 64 a 85, todo mundo tinha arma em casa. E nem por isso havia bagunça. Mas você tinha o teu meio de se proteger. E não precisava desse teu meio de se proteger, porque o exército te dava proteção, a polícia te dava proteção. Quando vinha a baratinha, era chamada de baratinha, o fusquinha dos policiais, era um fusquinha. Quando a baratinha vinha, a bandidagem tremia. Por que a bandidagem tremia? Porque eles sabiam que um policial, quando chegasse, ele podia fazer o que fosse necessário para conter a criminalidade. O policial não chegava para conversar. Aliás, conversa com bandido, me desculpe, quem quer ter conversa com bandido que vá lá no presídio conversar. Não tem problema nenhum. Minha gente, vá conversar com bandido onde você quiser. Agora, a hora que ele está com uma arma na mão, na tua frente, te apontando uma arma, você quer conversar com ele, você quer dar florzinha para ele? Eu acho que você está equivocado. Ou equivocada, me desculpe. Mas o papo não é esse. A conversa hoje chegou num ponto que nós temos que parar o bandido. E parar o bandido como? Você acha que vai adiantar dizer para o Lula que ele não vai sair candidato? Ele está insuflando a população contra. Ele está usando o dinheiro do próprio povo para insuflar a população contra a ordem vigente, contra a Constituição Federal. E você ainda acha que ele vai aceitar que ele não pode mais sair candidato? Ora, tenha vergonha na cara. Está na hora de pedir pela intervenção militar, minha gente. Os militares já provaram por A mais B que são gente boa, que são gente honesta, que são gente séria. Não tem um desvio envolvendo eles e quando tem, eles prendem. Eles punem o oficial que fez, que praticou o desvio. Outra coisa, em todo o período que você está vendo aí, desde 85 para cá, você nunca viu os militares se metendo na política, se metendo na economia, se metendo na educação, se metendo na saúde, a não ser que eles tenham ordens da presidência da República. Ou seja, eles recebem ordens e eles são capazes de cumpri-las. A ordem para eles é que eles vão atender o povo brasileiro. E podem ter certeza, eles são capazes de cumprir essa ordem. Porque eles não pedem licença para agir. Eles agem. E eles sabem agir.
E eles sabem como devem agir. Não adianta você, com toda a tua sabedoria, querer discutir como é que quem vai matar, quem vai morrer. Sabe quem é que vai decidir quem é que vai matar e quem vai morrer? É a esquerda brasileira, porque é ela que, no momento que os militares saírem às ruas, vai deflagrar pelo Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, ações terroristas por todo o Brasil. É ela que vai explodir ônibus, como já tem queimado ônibus. É ela que vai derrubar aviões, como já tem derrubado aviões em todos os lugares. É ela que vai explodir aeroportos e escolas, como fez no período de 64 a 85. Não são os militares que farão isso. Os militares vão tentar conter essa horda, essa cambada, essa quadrilha, essa caterva. E você tem que acreditar nisso. Do contrário, nós vamos continuar nessa bagunça, nessa balbúrdia. Nós vamos continuar vendo essas quadrilhas criminosas dominando nossas ruas, parques e praças. Teu filho pode brincar na pracinha? Muito breve não poderá mais. E quando os muçulmanos estiverem no Brasil, não se preocupe, não poderão mais nem mesmo andar com uma Bíblia debaixo do braço. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.